Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus, amém? Muito bem, o estudo de hoje é a perseguição à Igreja Apostólica. Vamos entender o que Deus está querendo nos mostrar, amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado e pela tua santa paciência conosco. Nos abençoa agora para esse estudo, fortalecendo a nossa mente, nosso coração, com o poder do Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo, por todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Muito bem. Perseguição à Igreja Apostólica. Amados, o Antigo e Novo Testamento apresenta um acontecimento dos eventos finais. Os dois apresentam eventos finais, tá? Os acontecimentos. A vida não era fácil também para os cristãos do primeiro século. Eles foram odiados pelos patriotas, né? Compatriotas deles, judeus, né? Que os via como uma ameaça à fé de Moisés, né? Enfrentaram também a ira dos romanos. Não só isso, como a ira dos romanos. Tá? Então o povo de Deus, o povo cristão mesmo, de verdade, eles enfrentavam essas coisas. Um era porque estava desobedecendo a lei, né, do profeta Moisés, né, e outra porque os romanos perseguiam também. Dizia que eles causavam transtorno, né, na cidade. Muito bem. Os poderes da terra, né, e do mal, né, mobilizou também contra Cristo. Os poderes da terra mal também fez isso contra Cristo, né? Nós sabemos disso. Na pessoa dos seguidores também de Jesus. Fizeram mal a Jesus seguindo os filhos de Deus, queridos. Então fizeram mal a Jesus. O paganismo previa ser o evangelho que triunfava, né? Dava os exemplos através vamos dizer, desapareciam. Então eles tinham medo que o evangelho deles podia desaparecer por causa dos movimentos dos cristãos, pregando a verdade, falando de Cristo, tá? Então, os pagãos convocaram suas forças para destruir o cristianismo. Aí veio uma perseguição, né, sobre eles. Então, eles tinham medo que o evangelho deles fosse apagado. O que eles seguiam estava tudo errado. Você entende como que era a briga ali entre eles? Tudo isso você pode ver aí na página 30 do Grande Conflito, do livro Grande Conflito, tá? Meu irmão, com certeza a história vai se repetir. E esse livro Grande Conflito, né, foi distribuído gratuitamente no ano passado, em abundância, para o mundo inteiro, queridos. Você pode ver muitas coisas ali que vão acontecer, que já aconteceu, tá? Estão acontecendo no momento. Nós estamos num grande conflito, viu? Meu irmão, com certeza a história, ela vai se repetir. Tudo isso que aconteceu com os cristãos vai acontecer de novo. Já está acontecendo em alguns países a perseguição aos cristãos. Principalmente aqueles que guardam os mandamentos do Senhor.
principalmente aqueles que guardam o sábado, que é um dos mandamentos. Já tem perseguição em alguns países. Então a história vai se repetir, tá? Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar agora para os últimos dias, quando o Apocalipse capítulo 13, né, fala ali, né, vai se cumprir. Você pode ler Atos aí capítulo 12, nós estamos aqui no livro de Atos capítulo 12, você pode ler aí do versículo 1 até o 17, está falando assim, Atos capítulo 12, versículo 1 até o 17. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada, né, a Tiago, irmão de João. Ele mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo-se esse agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. Ele mandou prender Pedro, tá? E era os dias dos pães asmo, festa dos pães asmo. Tendo o efeito, né, prender, lançou no cárcere, entregando a 4, né, dos soldados, cada um para guardarem, né, tensionando, né, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele falou, depois da Páscoa nós vamos matar Pedro também e apresentar ele para o povo. Então era isso que ele queria, Herodes. Já tinha matado Tiago, irmão de João, e agora ele ia matar Pedro. E ele mandou prender Pedro. Tá? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com as 2 cadeias, né, e sentinelas à porta, aguardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, e despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, as algemas, as correntes que prendia Pedro. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calças as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E ele seguiu os anjos. Pedro pensava que aquilo ele estava sonhando, ele estava dormindo. Pedro pensou que ele estava sonhando com aquilo. Então, saindo, o seguiram, né, sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, né? Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, né, enveredaram por uma rua, e logo diante os anjos se apartou se apartou de Pedro, dele, sumiu. E Pedro falou assim, poxa, é verdade, eu fui solto pelos anjos do Senhor. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou os seus anjos e me livrou da mão de Herodes e de todo na expectativa do povo judaico. Não era só de Herodes, do povo judaico, você está vendo ele falando? Então, né, versículo 12, aqui nós vamos até o 17. Considerando ele, saiu, situação, né, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, né, cognomado, que ali o nome dele era Marcos, né, onde muitas pessoas estavam congregando, né, congregava ali orações para Pedro. O povo estava em oração para Pedro. Você percebeu que quando a gente, meu irmão, ora com fervor para uma pessoa, Deus ouve.
E Deus faz aquilo que ele acha que deve ser feito. Você entende? Deus ouve as orações. E quando a igreja está toda reunida, num lugar, numa casa, que nem foi o que aconteceu aqui com Pedro, Deus ouviu tudo, as orações. Viu que o povo precisava dele ainda. Você entende, meu querido irmão? Viu o tanto de amor que o povo tinha por ele. Então, as orações em conjunta, ela se torna mais forte. Você entende? Então Deus ouviu e mandou os anjos ir buscar Pedro. Tá? Mandou tirar Pedro de lá. Você entende, meu querido irmão? Então, o verso 14, reconhecendo a voz de Pedro, Pedro chegou até a casa ali, e quem veio atender ele foi uma empregada, né? Vamos dizer uma empregada. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, tá? Quando ele bateu ao postigo, né, do portão, veio uma criada chamada Rode. O Rod veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegrou ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: "Estás louca?" Ele, porém, presidia em afirmar que assim era. Então disseram: "É o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava a batendo ali, né, no portão, e eles abriram, viram e ficaram atônicos quando viram Pedro ali. Como que Pedro saiu dali? Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: "Anunciar isso a Tiago e aos irmãos." E saindo, retirou-se para outro lugar. Meu querido irmão, a oração tem poder, tá? Meus queridos, o anjo do Senhor livrou Pedro e Tiago, que ia ser morto. Tiago foi morto pela espada e Pedro também ia ser morto. Deus livrou ele, através do pedido de tanta gente. Agora você pode perguntar, por que livrou ele e não livrou Tiago, irmão de João? Vamos ver. Deus preservou a vida de Pedro. Ele só veio a ser Marte mais tarde, mais na frente, na cidade de Roma, quando ele foi crucificado, né, de cabeça para baixo ali no jardim de Nero. Então, Pedro veio ser crucificado bem depois, né? Fez bastante ministério ainda, falando de Jesus. Agora, meus irmãos, uns Deus liberta, que nem foi Pedro, e outros Deus permite que morram, como mártires. Você entende? Isso não depende de nós. Tá entendendo, meu irmão? Isso está na mão de Deus. Sim, as orações é importante. Mas Deus poderia ter livrado Tiago, irmão de João. Mas Deus não quis fazer. Às vezes precisa dos mártires. Deus entende assim. E às vezes precisa dos vivos, para pregar mais a palavra e falar quem é Deus, quem é Jesus. Isso é coisa de Deus, meu irmão. Você entende? Então, outros Deus permite que morram, como mártires. Isso não depende de nós, está na mão de Deus. Nossa vida, meu irmão e minha querida irmã, aonde você estiver ouvindo a palavra de Deus, nossa vida está na mão de Deus. Nossa vida é de Deus. Precisa entender isso. Nossa vida é de Deus, para ser como? Usada como mártires ou, né, para ser testemunha em vida a favor de Jesus Cristo. Deus quer assim. Ponto final.
Como disse Paulo, né? O que Paulo falou? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, ele falou assim, tanto faz eu estar vivo como estar morto, eu vou estar em Cristo. Vivendo para mim é lucro. Morrendo, está em Cristo, a mesma coisa. Você entendeu? E ele foi mártir. Ele foi um dos mártires. Foi decepado sua cabeça. Queridos, nossa vida está na mão de Deus. Essa que é a verdade. Foi Ele que nos fez, Ele que sabe o que é certo, o que é errado, e Ele sabe o que é bom para cada um dos seus filhos. Tá? Agora, se eu morrer, estou salvo em Jesus Cristo, se eu estiver vivo, continuarei fiel a Jesus Cristo, claro. Mas se eu morrer, estou salvo em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo quis dizer. Mas, queridos irmãos, a igreja apostólica foi perseguida pelos judeus e pelos pagãos. Tá? Isso é uma verdade, né? Que não tem como tirar. Amados, isso também vai acontecer em nossos dias. A história vai se repetir. A história se repete. Nós não sabemos a quem Deus vai livrar ou a quem Deus vai permitir que morra como mártires. Nós não sabemos quem Deus vai livrar e quem vai morrer como mártires. É Deus que decide. Nós somos de Deus. Foi Ele que nos fez. Tem pessoas que já foram embora, meu irmão, como amigos da igreja, amigos meus, que não é da igreja, que estão livres. Que estão livres, meu irmão, de ver tanta desgraça, tanta miséria na face da terra ainda. Deus quer assim. Tem pessoas que foram embora que conheceram a palavra de Deus e se afirmaram. Tem pessoas que foram embora que não conheceram a palavra de Deus. Mas é Deus que vai decidir no final. Cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras, Deus falou. Isso também vai acontecer nos nossos dias. A história se repete. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós não sabemos quem vai morrer como mártir e outros vai se livrar para pregar as 3 mensagens angélicas. Mas, queridos, Deus nos dá coragem, ousadia, tá? No momento certo. Deus faz isso no momento certo, na hora que precisar. Não se preocupe. Vivendo ou morrendo, somos de quem? De Jesus. Somos de Jesus. Aleluia. Bendito seja Jesus, que nos comprou, que pagou com seu sangue, nos resgatou da mão do tirano. E nós temos a esperança de viver na nova terra e no novo céu. Se nós confessarmos nossos pecados, andar no caminho do Senhor, fazer o que Deus manda. Felizes são aqueles que vão entrar nas bodas do Cordeiro, meu querido irmão. Falar de Cristo, todo mundo fala, que nem eu estou falando. Quero ver fazer o que Deus manda. Isso que eu quero ver. Próximo estudo, hoje é tarde. Hoje não tem jeito, hoje vai ter que ser à tarde mesmo. Porque eu me atrasei no estudo, né? Hoje seria o último estudo esse, mas tem mais um estudo. Que vocês vão gostar. A marca da besta. Todo mundo quer saber disso. A marca da besta. Vamos entender na Bíblia. Então vai ser à tardezinha, sabe por quê? Porque eu me atrasei, porque eu tive que ir para o médico. Então eu me atrasei nos estudos. Tá? Estou escrevendo ainda. A marca da besta. Tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. E onde você estiver. A perseguição à igreja apostólica. Pode ter certeza, meu irmão, que já está sendo perseguida de novo. E vai continuar sendo perseguida. E vai vir perseguição mais forte ainda daqui para frente. Viu? A história se repete.
Viu? A história se repete. A verdade é essa. Tá entendendo? Então vamos ver. Próximo estudo. A marca da besta. Por exemplo, a marca da besta gira em torno de adoração, sabia? Satanás queria ser adorado no céu, nós sabemos disso. E quer ser adorado ainda hoje. A marca da besta é em cima de adoração. E nós vamos ver por que é a adoração. Tá? Fique com a paz do Senhor e até mais tarde, né? Nós vamos fazer mais um estudo aí. Assim que eu terminar de escrever ele, eu vou passar ele mais tarde. Amém? Tchau, pessoal. Fique com a paz do Senhor. Até daqui a pouco com esse novo estudo para encerrar a semana, né? Estudo aqui, ó, que chama atenção, a marca da besta. Muitas pessoas me perguntam isso, tá bom? Vamos entender na Bíblia. Tchau, até de tardezinha, com a graça do Senhor. Agora aqui no meu país são 9h35 da manhã, aqui no Brasil, na capital de São Paulo, onde estou. Então por isso que eu estou falando à tarde, tá? Para outros países aí. Até à tarde.